Olá, boa noite. Aborô, Aboie, Boxixé. Mojubá para quem é de Mojubá, Saravá para quem é de Saravá, Mucuyu para quem é de Mucuyu. Olá para todos novamente, a nossa live semanal. Quero, em primeiro lugar, agradecer vocês aí pelo apoio. Pedir para vocês já logo no começo, vamos compartilhar. Não vamos nos esquecer do canal do Urioque Brasil no YouTube, tá? Então de se inscrever lá, de dar um like, de se inscrever. A gente está fortalecendo o canal lá para que a gente possa também depois ativar de forma mais efetiva o canal no YouTube, mas as nossas lives todas estão lá no YouTube também. Então é uma plataforma fácil de estar utilizando. Então eu quero aí pedir para vocês também, para que todos nós possamos ter essa união. Juliana Tosta, um abraço. Karine Prazeres, um abraço. Jamerson, um abraço a vocês. Roberta Matias, um abraço. Agradecer vocês pelo apoio na live da Oxum, que foi a última live que a gente teve. Compartilhar com vocês, muita gente me agradecendo, me passando recado no WhatsApp, no privado, pela questão das lives, pela questão de coisas, de assuntos até simples, né, para gente que vive essa rotina há muito tempo, mas não é tão simples para muita gente, eu diria até para a grande maioria, né? Então foi uma semana onde aconteceram várias consultas de pessoas já iniciadas no Orixá, no Candomblé, e perguntando a respeito de Ifá, algumas coisas a respeito do próprio Orixá, dessa maneira, né, encaminhada no tradicional. E para mim, nessa mudança que houve, nessa transformação aí na minha vida, eu achei muito mais simples de entender, muito mais simples de trabalhar, de uma maneira muito mais liberta, né, mais presente no sentido de que você aprende a ter essa autonomia de estar atendendo as suas energias, né, em casa. Isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Gente, vamos compartilhar, vamos subir isso aí, vamos apertar o dedinho, vamos compartilhar aí para a gente subir, né? A intenção a gente tem que fortalecer o canal, não tem como, né? É uma estrada, né, de duas mãos, né? Ou uma via de duas mãos, não tem como, né? Eu assentei aqui agora há pouquinho, hoje. Eu vou me levantar aqui depois da live, até com 1 hora de live eu pretendo estar já abrindo para perguntas e pedindo para vocês já mandarem perguntas também, que vão ser respondidas no final, mas isso adianta a questão da live, e a intenção é de eu poder terminar a live um pouco mais cedo, porque eu tenho rituais para fazer aqui, tem gente esperando para tomar bori, então o dia foi muito corrido aí, a semana passada também, e vamos em frente, vamos tocar a nossa proposta, a nossa busca da melhor maneira possível. Eu peço a vocês durante a semana também compartilhar com as pessoas, com os amigos, né, fazer o trabalho de formiguinha, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, e esse é o objetivo maior do canal, né? Hoje o Babá está sentado aqui desde o começo, desde sempre, baseado nessa proposta de levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, de melhorar o nível da dúvida de vocês, de, né, acabar com alguns fantasmas, com a complicação, com coisas muito
tudo que tem muita coisa acaba se afastando do orixá, né? Quando né, você vai pegar um ebó que tem 20, 30 pratos, é complicado, tá muito afastado da origem das coisas, né? Então, no sentido, essa live hoje, né, os elementos que a gente tem aqui, vai falar das penas sagradas que a gente tem, o básico, Efum, Ossum, Wadi, que é a pedra de Arô que a menina tinha falado lá naquela live, né? Que nada mais é que o Wadi, né? Arô azul, né? A pedra azul, mas esse o índigo, né? Que usa até para tingir roupa, né? O jeans, né? O tingimento do jeans é feito com isso aqui, mas ele tem um uso aí sagrado dentro do universo Orixá Ifá. Gente, vamos compartilhar, vamos aumentar esses 25 aí, vamos subir para a gente poder caminhar aí da melhor maneira possível, né? Da mesma maneira que vocês fazem contato comigo e falam, babá, eu conto com você, babá, por favor, né? A gente tem que retribuir no sentido da participação, né? Até no sentido de gerar essa vontade da gente continuar esse projeto, né? Fazer com que as coisas possam crescer. A Tânia Fink, um abraço, Tânia, estou devendo uma conversa para você, não esqueci não, me perdoe. Vanessa, um abraço. Então, as pessoas que têm acompanhado a gente no canal, que têm feito o trabalho de formiguinha, eu quero agradecer muito, né, a vocês, mas vamos em frente, vamos caminhar aí. E mandar as perguntas, não vamos esquecer, já vai adiantando as perguntas aí para a gente poder responder as questões de vocês e poder questionar melhor o tempo hoje da própria live, tá? Então, não vamos nos esquecer, não. Então, alguma pergunta chegando aí? Alguma coisa? Não ainda? Tá. Vanderlei, Tiose. Eu estou um pouco distante aqui, fica meio complicado para ler. Vamos lá, a gente aumentou um pouquinho. Vamos compartilhar aí com os amigos. Vamos, né, aí com 15 minutos a gente poder estar aí pelo menos com umas 40 pessoas aí. O que a gente vai falar aqui é bastante importante. Essa semana, em algumas consultas em que eu passei orientações para as pessoas, já feitas no Orixá há muito tempo, e você vai falar de Obi, de Orobô, do Ossum, do Efum, do Atarê, do Sal, do Mel, do Ieriossum, do Ori, né? As pessoas não têm conhecimento disso, ainda estão tratando o termo da questão do Ossé, do Orixá, como vamos temperar o Orixá. É uma pena. Eu posso só dizer isso, não é tecer críticas, mas também falo para as pessoas, tem que buscar o entendimento, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Então também, se você aprendeu, compartilhe com seu irmão de Orixá, compartilhe com seu irmão na Umbanda, sabe? É importante, não, é muito importante, né? Fazer esse trabalho da própria divulgação do conhecimento, não aprender só para si, não trabalhar dentro do egoísmo das coisas, tá? Então fica complicado aí quando o egoísmo tá presente, é bastante complicado. Eu estou esperando aí até 8h15 para a gente realmente iniciar isso, falar até as 9h e depois a gente começar com perguntas aí específicas. Vou comentar a respeito de algumas folhas também, os elementos, né? Porque as folhas também, você dentro, muitos ebós, eles solicitam que você use folhas aí, né? Para a questão do ebó, né?
principalmente dentro do universo Ifá, isso é muito, muito, muito comum, né? No próprio Océ Ifá que a gente vai fazer, que a gente realiza, a questão da EOE aí é muito, muito, muito importante, né? Então, vamos compartilhar, gente, vamos chegar nos 40 aí para a gente começar, vamos chamar os amigos aí, as pessoas, para que a gente possa caminhar legal, né? Porque a gente vai falar dos elementos e logicamente esses elementos são usados dentro do universo dos orixás, então vai sair o assunto mais amplo do que você está falando só de um tema, de um elemento, né? Mas quando você vai batizar uma criança, esses elementos que estão aqui, está faltando só a cana aqui, praticamente, eles vão estar no batizado de uma criança, né? No ritual do batizado Isolô Morocco, estou pensando duas coisas ao mesmo tempo. Um momento em que você vai apresentar esses elementos para essa criança, né? E vai rezar o ofó aí de cada elemento, para que cada elemento desse seja ativado na vida dessa criança, né? Desse ser aí. E depois isso termina que é levado aí para frente de Exu, né? Tudo isso aí que foi oferecido, né? É como num ritual de casamento também, né? Dentro do orixá, os elementos vão estar presentes aí e eles vão ser ativados para a vida do casal, né? Então é parte do mesmo princípio. E esses elementos a gente usa aí o tempo todo na questão de estar fazendo um ebó, na questão de estar fazendo océ para o orixá. Então eles são muitíssimo importantes aí dentro desse contexto, né? E é um universo que eu falo, não dá para inventar muito. Você não tem, o que está faltando aqui é a raiz, folha, que a gente vai falar, né? Búzio a gente tem aqui, então alguma coisa de metal aí, né? Mas a gente está dentro do mundo mineral. A gente tem falado da questão dos otás aí, desses elementos necessários, né? Do Okutá, no Ibá do Orixá. A gente falou da questão do Ogum, da questão, né, da presença do ferro aí. Então essas coisas são muito, muito importantes. Legal, a gente está com 43 pessoas, quero agradecer mesmo muito vocês, muito, né? Aí vamos continuar compartilhando. Bom, vamos partir do primeiro princípio ativo aí, num elemento importantíssimo, que é a água, né? O Mi, que é o elemento mais forte de ligação entre o céu e a terra. A água, ela está dentro do universo, né? Do elemento do Egé Funfun, né? A água, né? Quando ela cai do Orum, ela é a representação do esperma, né? Que vai fecundar a terra. Essa água da chuva, ela vai gerar vida na terra. Ela mantém a vida e vai gerar vida, né? Ela as sementes vão poder ser fecundadas aí e vão poder nascer, se desenvolver e produzir aí na terra. Então, o Omi, a água, é algo que, em primeiro lugar, tem essa função, né? Quando você vai fazer um ritual e que você vai espargir essa água na terra, né? E você começa aí no seu ritual, né? Yami Oxorongá Tutu, Exu Tutu, Egungun Tutu, Ilê Tutu, e aí as próximas energias que você vai estar louvando aí, sempre com a água, né? Na mão, uma caneca, aqui no caso a gente tem um copo, mas você está espargindo, você sempre vai acalmar essas energias que trabalham, que funcionam dentro, básicas aí, e importantíssimas em qualquer processo de ebó. Lembra que tudo é ebó, né? Então a gente tem que acalmar essa terra, esse ambiente que você vai estar usando. Lembrando também uma passagem onde Orunmila se casa com a água fresca, Olomitutu, e Orunmila passa a partir daí, né?
obtém um Itã que nos remete a essa água fresca, fria, é a questão do emocional. É o momento em que Orunmila ele se livra dessa questão emocional que hoje, essa semana foi muito recorrente, né? As pessoas com essa dependência emocional. Então, se eu não estou, e assim, uma dependência emocional muito específica, se eu não estou bem com alguém do meu lado, nada está bem. Então, o trabalho não está bem, aí a minha relação com meu pai, com minha mãe não está bem, com os meus amigos não está bem, na escola não está bem, no trabalho nem pensar. Então, essa lição, essa interpretação, né, da questão da água fresca, né, e que a gente usa, né, imagine realmente uma água muito fria, né, muito fria. E qualquer ser humano que ele possa estar um pouquinho alterado, ou no estado normal que seja, se esse ser humano ele é exposto a uma água muito fria, uma água de cachoeira muito fria, sempre vai ocorrer um resgate de uma consciência. O corpo ele vai reagir de uma forma em que ele leva aquele choque, né, um choque de realidade, um choque de que ele tem que reagir, ou ele tem que sair dali, né, ou ele realmente aquilo está num nível que vai refrescá-lo, mas essa questão de buscar a frieza, buscar o equilíbrio, buscar o racional. Então, o elemento de ligação mais forte espiritualmente falando é a água, o primeiro elemento. Lembre-se que a gente vem dentro da bolsa da nossa mãe, né, dentro da cabaça da vida, né, que é o útero que a mulher carrega, é a cabaça da vida. A gente está dentro de uma bolsa d'água, a gente chega, né, a gente sai do Orun, né, esse ser ele vai ser fecundado, o espermatozoide vai fecundar esse óvulo e vai chegar um momento em que esse ser vai ser acoplado a esse corpo que está sendo desenvolvido, crescendo ali dentro desse ambiente na água aí, né, no meio da água, né, está cheio aí de água. Então, Omi é importantíssimo em qualquer tipo de ritual. Ninguém vive sem a água. Nosso planeta não vive sem a água. Então, quando você está usando a água no ebó, né, é sempre no sentido de limpeza. Se você está numa situação aí de um axé que você só tem água para fazer um banho, se você tem o conhecimento, o ofó, você vai ativar essa água, você vai tomar um banho e você vai limpar esse seu corpo astral, você vai acalmar a sua energia, você vai se estabilizar só com o elemento água. Então a água é importantíssima para tudo, está todo o tempo na nossa vida, né? No nosso corpo, né? Então a gente tem que ligar as coisas, né? As coisas não são soltas, tudo está interligado, tudo está absolutamente interligado, tá? Então essa água sempre a gente vai estar acalmando esse local antes de fazer qualquer tipo de ritual, tá? Antes de você evocar qualquer energia, você usa a água para acalmar esse local, né? Então, se você, né, com a água numa cabaça, numa caneca, né, e você jogando, né, Ilê Tutu, Anantutu, Orixá Tutu, que seja né, ali o Orixá esteja sendo atendido naquele momento, recebendo aquele ritual, você vai espargir água nele e vai pedir, né? Não tem essa questão de que que você vai espargir um pouquinho de água num Xangô, que você vai esfriar esse Xangô, que esse Exu vai se esfriar. Gente, você acredita que uma energia quando está aí encantado essa energia, você acha que um respingo de água vai derrubar esse orixá, essa energia que foi encantada, uma energia que, sei lá, já vamos falar um ibá de 40, 50 anos, a gente tem ibás, né, muito mais velhos que isso, e a água vai derrubar esse ibá? Sendo que esse ibá precisou da água para nascer, esses ocultados, tudo passou pela água também, até primeiro.
né? Então, a gente tem que sempre buscar essa lógica, buscar essa sabedoria, buscar essa tranquilidade para poder trabalhar, essa serenidade de trabalho, né? É muitíssimo importante, muitíssimo importante. Não tem como você trabalhar, né, sem a água, né, para você evocar aí a questão do orixá, né? Bom, lembrando que você faz um ofó em um copo de água, você dá para a pessoa tomar. Tem ofós que são feitos para que essa água ela fique magnetizada, encantada, que ela receba o axé. Tem trabalhos científicos que mostram, né, você vai encontrar isso no YouTube, você colocando uma música positiva, de relaxamento perto da água, a estrutura molecular da água ela é modificada. Então a água ela recebe, por isso que desde sempre aí na Umbanda, né, um preto velho reza um copo de água, uma preta velha, um caboclo, né, reza um copo de água e dá para uma pessoa tomar. Então assim, porque a água ela é como você reprograma ela através do ofó, através do axé, através da oração que você vai fazer, independente de que segmento for. Não independe se é um evangélico, um católico, um bandista, né? Alguém do budismo, seja que segmento for essa água, ou uma pessoa bem intencionada rezando uma água para oferecer para alguém, para uma criança, para alguém que está numa situação, né, de doença aí, de algum problema. Então essa água desde sempre, né? Eu fui criado com a minha avó 6 horas da tarde, né? Ela é italiana, de origem católica, era lei às 6 horas da tarde aí a Ave Maria, horário da Ave Maria, e essa água fluidificada que falava, né? E depois essa água era distribuída para a gente tomar, né? Então esse elemento água está presente em absolutamente todos os segmentos religiosos e filosóficos. Tudo que está ligado com evolução, a água está presente, tá? Então o Omi, que é a água. Legal. Bom, vamos falar do Ió, que é o sal, tá? Esse sal fino de cozinha. O sal, ele tem sempre você vai buscar a energia vital do elemento. Você está à procura da energia vital. Você não está temperando nada para o orixá. Você está ativando a energia vital de cada elemento para participar aí, né? Se agregar, né, nesse ebó, nesse ibá, nesse assentamento que acabou de ser, né, ativado, né? A gente fala alimentado no sentido, você ativou aquele ibá com elementos, com elementos que tem a ver com o próprio orixá, né? E que vão ativar uma força que tem a ver com prosperidade, tem a ver com cura, tem a ver com caminhos, tem a ver com superação. Então é a energia vital daquele elemento, tá? O sal, né, quando a gente usa o Ió, que é o sal, você tem aí a questão, o sal ele conserva as coisas. Teve um momento no mundo, quando o sal surge, começa a se utilizar o sal, a vida do ser humano, da humanidade, mudou muito. Houve uma evolução muito grande, né? E depois eles descobriram, né, que o sal poderia conservar a própria carne que eles caçavam. Então gerou uma autonomia muito maior para eles nas expedições de caça, de poderem ir mais longe e de poderem trazer essa caça muitas vezes uma caça melhor, né, mais abundante, mas que antes tudo isso se apodrecia pelo caminho. Bom, a gente diz quando usa o sal, que é o sal, né, dentro do Ifá, aí no Ejobe você vai encontrar que o sal, ele está sempre feliz, que o sal adoça a vida, que Orunmila, quando foi preparar algo para felicidade, ele usou o sal aí dentro para fazer esse tipo de ativação, né? Então você vai encontrar o sal no Ejobe aí, a respeito do sal, que também foi usado como dinheiro uma época.
Então tem a ver com prosperidade, tem a ver com riqueza, tem a ver com essa conservar as coisas na vida da pessoa, o que ela tem naquele momento, que ela não tenha mais, não tenha perdas na vida dela a partir daquele momento, a partir daquele ritual, de uma cerimônia específica, ela passa, né, a agregar aquilo ali na vida dela e não perder mais as coisas, né, no sentido de você manter aquilo ali. Estão me faltando as palavras hoje. Você mantém aquilo, mantém as características, né? Conservar, né? Então você vai conservar aquele momento da vida da pessoa e você está trabalhando sempre para agregar coisas melhores aí na vida dessa mesma pessoa, tá? Então o sal tem um papel importantíssimo. Tem alguns tipos de ebó que você usa o sal e aí você vai fazer um encantamento e depois você vai jogar água nesse sal. Então, da mesma maneira que você tem uma situação X, você encanta essa situação X no sal, e quando você joga o sal na água, ele desaparece. Então, que desapareça o problema da vida dessa pessoa, da mesma maneira que o sal, quando entra em contato com a água, ele desaparece, né? Então, tem um caminho aí de trabalhos dentro de todos os elementos, não é só o sal. Estou citando um, tá? Para que se tenha uma ideia, né? Das coisas, entendeu? Então o sal também sempre foi usado para afastar energias ruins. Você na África, quando você tem ritual para Exu, esse Exu recebe bastante sal, a gente usa bastante sal no Exu. Quando você... Para Oxóssi também é usado bastante sal, né? Então é um elemento muito importante e não está sendo usado para temperar nada, né? Você está buscando a energia vital daquele elemento. Legal. Um companheiro logo após o sal que a gente usa, é muito comum, né? É o mel, o mel. Então, a gente tem que lembrar quais são essas características do mel, né? Qual é essa origem do mel, né? Como é produzido esse mel. Então a gente tem que lembrar e ter em mente que a casa do mel está sempre doce. A casa do mel está sempre doce. Então, que esse poder que o mel tem, né, de adoçar, né, e que ele não perde a doçura dele com o tempo, né? Então, que a sua casa, a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, a vida, possa também estar sempre doce, assim como a casa do mel está sempre doce. A casa do mel está sempre organizada. Você tem a colmeia, um exemplo de respeito a uma hierarquia, de trabalho em equipe e organização muito grande. Então, quando você está buscando organizar a vida de alguém, o ori dessa pessoa, organizar o caminho dessa pessoa, o mel é um elemento de suma importância, né? Então, as abelhas trabalham sem nenhum tipo de conflito aí dentro. Cada uma delas sabe o que fazer, por que fazer, para quem fazer, né? Então, o mel também, ele traz essa característica de que as pessoas possam alcançar o respeito e o reconhecimento, né? E da mesma maneira que as abelhas se sentem atraídas pelo mel, que as pessoas possam se sentir atraídas por essa pessoa, não só no sentido amoroso, não, na capacidade dessa pessoa. E que você tenha aumentada a sua capacidade de atrair pessoas, de atrair situações, de atrair oportunidades na sua vida. Então o mel é um elemento, nossa, muito importante, tem muita utilidade, né? Lembra que o mel nunca apodrece, o mel nunca se estraga. Foi encontrado aí nas cercanias de Israel, isso está fazendo por volta de uns 5 anos, vamos arredondar, um pote de mel, de barro, né, hermeticamente fechado, esse pote aí, né, de pedra, fechado, muito bem fechado, e esse mel tinha 5.000 anos de idade. 5.000 anos. Esse mel estava intacto aí dentro. Então, o mel tem um poder
de impedir que o destino, que o ori de uma pessoa apodreça, que ele se estrague. Então, a questão de como aplicar esses elementos, é lógico que ela está alinhada aí com o ofó e o conhecimento de quem está manipulando. É sempre assim. Então, a questão que às vezes eu toco aqui, a questão do mais velho, não é... O mais velho é no sentido de estar no caminho do conhecimento. Tem muitas pessoas que não têm um fio de cabelo branco na cabeça, que sabem muito mais do que eu. Então, assim, não é, a questão não é essa, a questão é de o mais velho dentro do caminho, caminhando o caminho, percorrendo esse caminho e buscando esse aprendizado também, né? Então, hoje a gente está falando, está ligando Lé com Clé, né? Sempre uma linguagem muito simples para gerar tranquilidade, serenidade em vocês, mas a partir de hoje entender, ai caramba, né? Então por isso que põe o Dedê no Ibá, oferece o Dedê para Exu, oferece o Dedê para Ogum, né? Para o Orixá, por isso que eu uso a banha de Ori, né? Então esse é o objetivo dessa live hoje, né? Porque a grande maioria, quando você vai orientar a pessoa a fazer um ebó, uma coisa simples para ela, que está dentro do alcance dela, que ela pode fazer, que não vai ter ó nenhum, que não vai ter problema nenhum. As pessoas têm uma dificuldade enorme de conseguir visualizar e entender esse universo. Então, assim, ontem eu conversando com uma consulente, e essa pessoa é uma pessoa que tem que aprender bastante. Então, todo mundo começa a se alfabetizar pelas vogais, A, E, I, O, U, depois as consoantes, e eu começo, né, a juntar vogal com consoante, e aí eu começo a montar palavras. Então, o aprendizado dentro do orixá, do universo Ifá orixá, ele não vai ocorrer da noite para o dia. Ele não vai ocorrer e vai se fortalecer, se fortificar na sua vida através de uma live, não. Esse canal é para despertar, para trazer entendimento. Poxa, esses elementos, né, tudo tem uma lógica. Nada que vai ser falado aqui não tem lógica. Então, poxa, que legal. As coisas não são mais hoje para mim, no caso de vocês olhando, é feito assim porque o meu avô fazia assim. É feito assim porque a minha avó fazia assim, porque o meu pai fazia assim. Mas por quê? Não, ele fazia assim e dava certo, eu vou fazer assim. Então, replicar algo sem estar baseado no conhecimento é um caminho um pouco complicado, né? Você estreita muito a questão de uma visão geral para a sua vida, para o universo, orixá e Ifá. Então, quando você sabe, caramba, a partir de hoje, né, pelo menos os elementos que vão ser citados aqui, você vai saber que eles existem e por que é que são usados, para que são usados, para que eu posso usar, né? Então, esse é o maior objetivo aí da nossa live hoje. Então, legal, a gente já falou bastante do mel, importantíssimo. Vamos falar do atarerê, né? O atarê, que ele tem por premissa, é um ativador, né? Ele ativa a energia vital dos outros elementos. Ele ativa o seu ofó, a maneira, a sintonia da sua fala com o sagrado, com o mundo espiritual. Tudo isso está dentro do corpus literário de Ifá. Ninguém inventou, né? Tudo isso é usado, é efetivo, funciona. Bom, o atarerê também tem a ver com fertilidade, com prosperidade, né? Dentro de uma fava de atarê, você tem aí centenas, né, de grãozinhos da famosa, né, tem gente que chama isso de pimenta de lagarto também, chama isso de pimenta da costa, né? A gente chama de atarê. Então o atarê é um grande ativador. Quando você vai fazer qualquer tipo de preparar um akoxê Ifá, coisas para encantamento, manter a energia vital dos elementos, aí a hora que você ativar isso através do ofó, tenha certeza absoluta que o atarê está aí.
não se faz nenhum ebu, orixá, ou um ebu para qualquer outra energia, sem a presença do Atari. Porque o Atari mantém aquilo vivo. A energia vital, a estrutura da energia vital, apesar de você não estar vendo, ela é mantida ali, tá? Então, é um elemento muito importante. Bom, a gente tem o Dendê, o Epô, né? Que ele é um ativador, mas não... Você usa o Epô para ativar em Exu a tranquilidade. Você não usa o Epô para ativar o Exu, para atiçar o Exu. Essa era a palavra que eu estava procurando. Eu vou colocar Dendê e vou atiçar esse Exu. Não é dessa maneira que você vai despertar o Exu. Exu adora Epô, né? Ele toma o Epô. E o Epô é para trazer paz, para trazer tranquilidade, para trazer movimento. Energeticamente também ele funciona, é um óleo. Ele vai funcionar como... Ele é um tipo de lubrificante, não deixa de ser. Espiritualmente, ele começa a romper essas questões dessa vida que está emperrada energeticamente falando. Então, quando você vai cuidar de alguém, cuidar de alguém significa que a presença de Exu é imprescindível, né? Começa aí e termina aí. Então, se eu tenho esse elemento que acalma Exu, que harmoniza Exu, que sintoniza o Exu com a sua energia, então você tem ele como um lubrificante, porque essa vida está emperrada, as coisas não acontecem, mas você está acalmando o Exu. Você está se alinhando com a energia dele. Então é um elemento muitíssimo importante para Exu, para Ogum, para Oxóssi, para muitas energias, né? A questão do Dendê aí você só não vai usar para o Batalá, que tem o Euó, o tabu, a interdição do Dendê. Mas não por ser um orixá funfun. A gente pega nos Irumolés, nos 401, né? Esse universo dos orixás funfun, onde a Oxum está aí dentro. É considerada como funfun. Mas ela pega Dendê. Não tem a ver a questão do tabu do Euó de Obatalá com o Dendê, é de Obatalá, não por ele ser funfun. As energias, todos os primordiais, são considerados como funfun. Que aí são chamados como orixás, não como eborás. É que hoje tudo acabou virando orixá, né? Se convencionou hoje em dia e tal, mas se você vai conversar com o mais velho, ele vai tratar orixá como orixá, eborá como eborá, tá? Então, o Dendê, ele é usado, em suma, para isso é um ativador no sentido de você ativar a tranquilidade, ativar a serenidade, você acalmar Exu, acalmar Yami, que é sempre a primeira intenção, de você estar acalmando essas energias. Por quê? Porque são as energias que elas têm uma relação muito grande com os Ajogum, e se isso aí tiver desequilibrado para o lado da escuridão, vai trazer sempre muito problemas para a pessoa e para o entorno dessa pessoa, né? Para a vida dessa pessoa, para essa casa, para esse lugar. Então, o Dendê é algo que não pode faltar numa casa de axé de maneira nenhuma, né? E essa relação do Dendê, sempre que a gente fala do Dendê, a gente lembra de Exu, porque vai bastante Dendê aí no Exu, né? É que nem a gente vai falar do Oti. Oxóssi pega muito Oti, muito Jin. Então, você tem aí os elementos, né, que em alguns orixás particularmente é comum a todos, e ao mesmo tempo para uns ele usa mais daquele ou do outro, tá? Então a questão do Dendê, acima de tudo, é para trazer paz, calma, serenidade, movimento positivo, regular na vida das pessoas. A gente tem aqui a boinha de Ori, né, africano, não aquela manteiga de carité, nada contra, gente, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
tá? Então, esse ori, né, pode ver a qualidade, ele é quase branco. Eu tenho um na casa de Obatalá que é mais branco ainda, mais funfun ainda. Então, a banha de ori é fundamental na questão do trato do próprio culto ao ori. A banha de ori, ela é uma base neutra para você preparar assentamentos e magias, assim como o sabão da costa ou o sedudu, também é uma base neutra, e aí você trabalha em cima disso num processo de transformação, e aí você vai agregar. Babá, o que a gente vai agregar, Babá? Então vamos derrubar esse mito. O que eu vou agregar? Eu vou agregar aquilo que existe dentro do universo dos elementos. Eu vou agregar folha, ou vamos partir do... Eu vou agregar elementos minerais, vegetais e animais. Tá? Então, entender isso de maneira muito clara. Muito clara. Tá? Faz um favor para mim, lá no meu outro escritório, tem um saco de sabão da costa branco, funfun. Quero mostrar aqui na live também que eu tinha tocado nesse assunto aí, né? A gente tem um preto, né? Um dudu, assim, eu sei dudu, né? Sabão preto. A gente tem um meio achocolatado, meio cor de doce de leite, assim, tá? Que é ele tem uma qualidade melhor do que o preto. E a gente tem o branco, que é a maneira da gente falar que é o top, que é um sabão muito legal. Então, aquele dia eu falei na live, porque é muito recorrente as pessoas, você orienta a pessoa a comprar um sabão da Costa, né, para ter, porque só o sabão da Costa, puro, verdadeiro, ele vai descarregar você energeticamente, porque ele é preparado, né, através de um processo, né, de que vão folhas aí, é um processo artesanal, manual, né? Então, só isso ele já é para você se limpar. Ele limpa, é básico de limpeza também, tá? Você tomar um banho só com o sabão da costa e você rezar para o seu ori, rezar para o seu orixá, ele vai te limpar, vai ser legal. A questão é, por que eu falei aquele dia? Porque várias pessoas reclamaram para mim que andaram comprando sabão por aí e falou, babá, é uma farofa, não faz espuma, não tem como tomar banho com isso, né? Então, eu fui criticado aí, no meio, tranquilo, sem problema nenhum, não estou aqui para arrumar confusão para ninguém, né? Depois me chegou até um vídeo de uma pessoa, eu vi que era iniciado em IFA, porque eu estava com IDEFA, né? E eu agradeço porque, assim, essa pessoa postou esse vídeo que andou circulando por aí, só para falar, olha, o que o Babalaô, no caso era o Babal Pequi, havia falado, é uma verdade, que existe esse sabão. Corta para mim com a tesoura ali. Ao vivo é isso, né? Enquanto a regra fica maluco aqui, né? Tá ali, ó, tesoura. Então, não é para ofender ninguém, eu estou levando a informação do que existe. Um dia eu acreditava só que o sabão da costa, conhecido como sabão da costa, o Xedudu, era só aquele preto. E depois a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, fica até mais fácil de pegar esse aqui. Esse está bem branco. Aqui a gente tem ele bem branquinho, bem branco, né? Funfun, sabão. Tá? E aqui a gente tem uma pedra um pouco maior, né, dele, mas é conhecido como o sabão da costa branco aí, e você tem uma qualidade melhor de espuma, qualidade melhor para trabalhar, tá? Então, quem tiver acesso é muito legal, tá? Então é só uma questão, deixa eu ver se dá para mostrar. Gente, a gente precisa derrubar os mitos, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se alguém acha que sabe tudo, que é o dono da verdade, que nada. Eu só posso ensinar aquilo que eu sei e é o que eu faço, tá? Coisas que eu uso, né? Tá aqui, né? Para não as pessoas acharem que era mentira, que inventou. Não tem nada a ver.
A religião, ela... não gosto dessa palavra, me desculpe, porque religião engessa. São 4 paredes e alguma coisa aí dentro. Isso é uma religião. Não. Uma filosofia evolutiva do universo Orixá e Fá, e aí vamos falar de Brasil no Ocidente, ela só pode crescer se houver uma tranquilidade entre as pessoas. Se houver rivalidade, ataques, se houver... não vai se chegar a lugar nenhum. Hoje a gente não tem representantes fortes na política. A quantidade, se a gente somar o povo da Umbanda, de Candomblé, o povo da Quimbanda, né? As pessoas ligadas com o kardecismo e com as filosofias aí esotéricas, quantas milhões de pessoas são no Brasil? E a gente não consegue eleger um senador que possa nos representar, a gente não consegue eleger um deputado, a gente não consegue eleger uma quantidade representativa de vereadores. Tem que pensar nisso. Tem que pensar. Então, eu vou fazer o que com esse conhecimento? Vou levar para debaixo da terra? Não pertence a mim. Isso é um universo do Orixá que a gente circula aí dentro. A gente usufrui desse conhecimento, desses elementos para a nossa vida. Ninguém é dono do Axé. Ninguém é dono do Axé. Não existe o poderoso, não existe o poderoso, o que sabe tudo, maravilha! Então, por que ele não pega, sei lá, né, o oráculo dele e aí adivinha os 6 números da Mega Sena? É tanto poder assim, que bom, eu ficaria muito feliz por essa pessoa. Então, assim, é ter essa tranquilidade de trabalhar, essa serenidade, esse contraponto, né? E você poder chegar no seu sacerdote, ou muitas vezes a gente tem relatos de casos em que vamos temperar agora vamos temperar o orixá, e não se sabe o que é que está fazendo aquilo, não se sabe o que eu estou cobrindo o ibá de pena, qual é a representação disso, que a gente pode falar em outros momentos. Então, é só. Então, quando você participa de um grupo que todo mundo busca uma verdade, a gente parte desse ponto. Ok, maravilha. Todo mundo parte para uma verdade. Quando eu estou preparado num ambiente que eu sei que o obi que está caindo ali no chão, o babá ou a Yanifá está perguntando para Exu: meu velho, o senhor está satisfeito com o que foi feito? E você joga esse obi, aquela pessoa da casa que está tomando aquele ebó e os que estão participando do ritual, eles vão ler junto com o babá a resposta de Exu. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque muitas vezes, muitos relatos falam: eu vi que o obi estava falando não, e se tocou o ritual para frente. Não se parou para perguntar para Exu: o senhor está dizendo não porque está faltando alguma coisa? Ah, sim, está faltando. O que é que está faltando? É no ritual? Faltou reza? Faltou oriqui? Faltou orim? Faltou ofó? Faltou esse elemento, aquele outro? Tem coisa a mais aqui que o senhor não queria, que foi colocado? Então, é nesse ponto, nesse contraponto, que hoje, para as pessoas que estão recolhidas aqui, que vão ser iniciadas, eu toquei nesse assunto. Porque quando o obi cai e a pergunta do Babalaô é aberta, o diálogo é aberto, você vai saber: o Exu aceitou, a Oxum aceitou, o Ogum não aceitou. Porque muitos relatos chegam e falam: se passou por cima do obi, já. Se passou por cima da palavra do orixá. Então, se é uma filosofia no universo orixá e fá,
Quem é o dono da casa? Algum orixá maior. Não o ser humano. Se eu colocar o ego e a vaidade de que eu não aceito que o orixá fale que eu estou errado, desculpa. Está muito longe, tem muito que aprender ainda. O culto ao ego e à vaidade só leva as pessoas a cometerem erros. Então viver um universo que, eu vou ali, eu comprei um conhecimento aí com um africano, bom, tem até IFA agora vendendo direto para a África, você faz por esse sistema aqui. Depois você vai receber aí seus iquins, suas coisas, tudo pelo correio. Então já está nesse ponto. Então, qual é só a realidade que eu procuro com as pessoas que estão no meu entorno? Então, a maneira que o sistema tem de se autorregular e de alimentar a verdade é quando as pessoas que estão em volta estão sendo preparadas e caminhando num caminho, mas um básico as pessoas têm que saber. Existe um básico que não dá para abrir a mão. Existe um básico onde a sua esposa está aí dentro, seu filho, a sua filha está aí dentro. O destino deles está sendo mexido aí. Então tem que parar e pensar. Se tem dúvida, então não vai feito um alucinado o tempo todo. Eu tenho que chegar, eu tenho que ter meu infarto. Eu já falei, volto a repetir, vou morrer repetindo. Para essas pessoas dessa maneira, esse Fá pouco vai servir na vida. Eu estou cansado de ver um monte de Ifá ir para o lixo nessa América Latina toda. Tiene algunas personas que están acá que yo miré, que no son de Brasil, que son de Uruguay, que son de Argentina. Entonces ahora lo que estoy hablando es que hay muchos IFAs que fueron hechos y después atirados al basurero, atirados al Río de la Plata, porque no se prestou para nadie. Então, você que está aí do outro lado, tem que ter tranquilidade. Não existe atalho. Orumila não vai dar atalho para ninguém. Ifá não vai dar atalho para ninguém. Ifá não vai dar um controle remoto para ninguém apertar um botão e a vida mudar da noite para o dia. Sabe por quê? Porque o próprio Orumila vai depender desse Ori aí. Porque o próprio Orumila que orienta dentro de um monte de Odu de Ifá, alimente esse Ori, cuide desse Ori, mude o comportamento, transforme o seu Ori. Se o próprio Orumila está falando isso, então como é que pode se vender? Eu fiz Ifá, eu estou blindado. Eu fiz Ifá, agora coisas absurdas, né? Então, eu fiz Ifá, eu estou com o corpo fechado agora. Gente, vai, pede para alguém dar um tiro. Já encomenda o caixão. Dentro do próprio Job está lá. Se você é filho de Oxum e não sabe nadar, não pule dentro d'água. Se você é filho de Ogum, não entre na frente de um trem, de um tiro ou de uma faca. Você vai morrer. Você não é o Ogum. E vai por aí afora. Então é o que? Uma filosofia para criar super-heróis? Tudo vem através do Ori. Tudo só é possível através do nosso Ori. Então tem Itefa sendo feito em 2 dias, que maravilha! E as pessoas procuram isso. Então, quero sair dessa seara. Eu só estou ajudando vocês a pensarem, para gerar segurança para as pessoas que estão no canal, para alertar as pessoas, para acender uma luz no caminho, para que haja entendimento. Então, meu discurso, eu não estou vendendo um produto. Jamais. Então, é só buscar esse entendimento. Então, é importante a gente frisar as coisas. Isso tem que ficar marcado em vocês.
Porque não adianta depois as pessoas virem jogar e falar, babá, eu estou há 10 anos, a minha vida está parada. Babá, eu pedi para eu assentar tal coisa, eu assentei, eu perdi emprego, meu marido bateu o carro, a gente foi roubado, a empresa quebrou. Mas cuidado com essa ansiedade de chegar no lugar que tem todas as soluções do mundo. Gente, se fosse assim, todo mundo seria de orixá. Não tinha tem uma brincadeira muito antiga, que talvez até os mais novos não conheçam, mas é muito antigo, né? Que se Macumba ganhasse campeonato, o campeonato baiano só ia terminar empatado. Isso é antigo, mas muito antigo. Então tem que entender que a magia acontece dentro de você. A magia só pode acontecer a partir da partícula Lodumare, que é o seu ori, se isso for cuidado. Só. Então não adianta achar, eu estou com 50, 60 anos, eu vou fazer Ifá agora, eu vou transformar tudo. Não vai transformar tudo. Então eu estou falando de uma filosofia que começa lá, que uma criança, né, com 3 dias é feito um ebó aí que se usa, né, vai se usar, né, essa placenta para fazer esse ebó, antes dessa criança pisar na terra, de fazer parte do mundo. Então são assuntos para outras lives. Então não tem essa loucura. Então você procurar estar bem, você ativar o seu equilíbrio, o seu ori, a sua verdade, que é a minha verdade, que a verdade é única. Então, qualquer um que vá vender uma solução que vai cair do céu da noite para o dia, bom, quer comprar isso? Compra. Babá, eu gastei 40 mil. Babá, eu gastei não sei quanto. Tá bom. Se for algo assim, bom, eu posso pagar, ótimo. Eu vou fazer, ótimo. Dentro de algo muito esclarecido, ótimo. E que foi muito bom para minha vida. E é um lugar sério. Tá? Eu não estou falando que só eu que sou sério. Eu não estou falando que só eu e Babá Orilana que somos, né, o supra. Não é nada disso. Nós somos trabalhadores dentro dessa filosofia. A gente luta, a gente busca, a gente está tentando deixar algo. Eu vou fazer 56 anos, a metade da minha vida já passou muito tempo. Mas eu não quero um dia alguém lembrar de mim e falar, lá, olha lá, mais um que morreu e levou tudo com ele para debaixo da terra. O que adiantou o conhecimento dele? Eu cansei de ouvir isso no caminho. E eu não quero ser mais um. Até porque o segredo não pertence a gente. Até porque, antes de morrer, para você receber o segredo onde realmente o segredo está presente, você vai ter que ter se comprometido a passar esse segredo para alguém. Então esse entendimento não é uma bagunça, esse universo não é uma bagunça, ele se autorregula, ele se autofiscaliza. Agora, tratar o orixá, qualquer energia, como escravo, que tem que trabalhar, que tem que fazer, que eu tenho que bater, que eu tenho que... Bom, eu acho que não tem nada a ver com nada, mas vamos adiante. Me desculpem, me perdoem, a intenção não é assim, eu estou falando por mim, pela minha experiência e pela, sabe, a recorrência de pessoas assim. Então, é para tranquilizar essas pessoas. Eu nunca vou mudar o meu discurso. Jamais vou mudar o meu discurso. Se eu pensar em mudar o meu discurso, eu tenho que pegar um cadeado, colocar no portão e acabou. Acabou. Fecha a casa. Parou. Só existe um caminho aí dentro para seguir. Só existe um caminho. A verdade é só uma. Não tem duas verdades. Tem caminhos muito semelhantes e parecidos dentro de todas as linhagens que chegam na mesma verdade. Aí ok. Mas a verdade é uma só. Não tem verdade. A verdade do Ifá não sei aonde é assim. Não!
a sequência do Odu é diferente, faz isso primeiro do que não sei o que, apresenta assim e tal, coisas muito, mas uma linha muito clara que tem que se seguir aí, e simples e clara até, ela tem que existir, ela tem que estar funcionando aí, tá bom? Axé, por enquanto, a gente falou do Ori, aqui eu trouxe também o Ieriosun, que é o pó da árvore, né? Báfia nítida, que a gente usa para tefar o Odu, tá? Algumas vezes você vai tefar o Odu no Osun, no Efum, Osun com Efum. Às vezes você vai tefar o Odu no pó de uma Ewe, em alguma coisa que você preparou, né? Então não é só, você vai tefar na terra. Quando começou, no começo, Orunmila sempre não tinha o pão, tefava aí na terra. Então muitas vezes a gente faz uma simbologia de pegar um pouco do Ieriosun, botar na terra, e às vezes até você tefa alguma coisa, faz uma forma dessa, relembrando esse tempo antigo, no tempo que o Orunmila ainda não usava o pão e fá. A gente está sempre perseguindo o caminho da origem, o mais perto possível. Lembrando que a gente vive no Ocidente, né? Então, é só ter muita... Um abraço, Valdomiro, um abraço muito grande para você e Fayemi. Cara muito legal, muito legal, muito sério. Axé. Então o Ieriosun está aí, legal. Aqui o nosso conhecido Efum, né? A pedra de Efum, original, não é a pemba, né? Então tá aí, é um calcário, né? Que teve uma época que isso era usado até na comida, na carne, como um tipo de tempero. Lá, a gente está falando lá atrás, gente. Não estou falando no mês passado, né? Isso é fundamental, elemento fundamental para o Ori. Você pode ter um Efum para rezar para o seu Ori de manhã, assim, ó, simplesmente, ó, passando daqui até a nuca, tá? Pedindo para o seu Ori, tá? Rezando, né? Orisami, Orisami, Orisan-igede, Orisan-igede, Orioto, Sami, Kiniologo, Orioto, Sami, Kimbimolemi, Orioto, Sami, Kiniaya, Orioto, Sami, Kinkolemole, Orioto, Sami, Kiboboire, Orisami, 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 Olomadi, Kiwanimope, Axé, Axé, Axé. Vou rezar 3 vezes a mesma reza, tá? Então, é um elemento muito importante de você ter no seu Ori, fundamental dentro do universo do Obatalá, fundamental, né? Então, o Efum você usa para banho, para o Ori, banhos de Obatalá, isso você usa também como ativador, tem trabalhos para sorte usando o Efum, tem trabalhos de proteção usando o Efum, tudo é o conhecimento, tudo na vida é conhecimento, gente. O Orixá não é diferente disso, lembra disso, lembra, não esquece. Orixá não é uma coisa do outro mundo. Na verdade, Orixá é uma energia do nosso mundo original. A nossa essência espiritual. A gente vive numa casca, num casco, num invólucro material aqui nesse mundo. Então, é por isso que o Orixá, ele, lógico, com a permissão do nosso Ori, ele vai atuar na nossa vida. Porque a nossa essência é espiritual, tá? Então o Efum é muitíssimo importante aí na questão, né, do Obatalá e desse universo Funfun aí usado para muita coisa em ebó, vai por aí. Se você pode ter um Efum desse para rezar para o teu Ori de manhã, vai ser muito legal, né? Axé. Osun. Então, tá, deixa eu só uma observação. Efum, universo masculino. Orum, o lado de cima da cabeça, né? Ligado com o Orum, né? Então, não esquece. Osun, feminino, tá? Ligado com a parte de baixo da cabeça da vida, né? Elemento fundamental. Então, onde você tem Efum e Osun, você vai ter a presença do masculino e do feminino. Você precisa de masculino e feminino para poder fecundar algo,
para criar o terceiro elemento. O Ossum é usado em banhos, iniciações, em pinturas. O Ossum é um ativador para ativar a vontade da pessoa a lutar pela vida, para ativar esse Ori, a lutar pela vida, a correr atrás das coisas, a se interessar pelas coisas. Então tem um papel muito fundamental. Não é só para pintar o orixá. Essa pintura ritualística que é feita, ela tem um propósito muito grande, né? Quando ela está sendo feita aí no iniciado, né? Ela tem um propósito muito grande, tá ok? Então, né, tem os orikis de Oxum que fala aquela que se enfeita, né? Que pinta os seus pés, que pinta, né, do joelho para baixo, né? Com Oxum, para que se embeleza com Oxum, né? Aquela que tem os calcanhares pintados de Oxum. É uma citação de Yami Oxorongá também, no universo Yami, né? Então, você tem Efum Oxum, você tem o universo Yami aí presente também, tá? Lembrando de novo, eu gosto de lembrar isso. Esse assunto de Yami, como se fosse a coisa mais simples do mundo e que, sabe, gera poder, porque eu tenho 20 e poucos anos, eu cultuo, eu acordo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vou louvar as velhas, eu vou conversar, legal. Lá, você não encontra isso. A gente já falou aqui. Quando se fala de Yami lá, todo mundo já vai te olhar de uma maneira diferente. Qual é a intenção dessa pessoa? O que essa pessoa quer? Cuidar. Aí é a história de comprar gato por lebre. Aí é a história que você está chamando o pássaro sem saber para quê. A sua cabeça tá, né? Poder. E aí esse pássaro vai e pousa aí, nessa casa, nessa história, nessa família. E depois para esse pássaro ir embora. Eu vi muita gente ter a vida comida por essas energias. Isso é do mal, babá. Não é isso. A questão é que a função que as pessoas estão querendo dar para isso hoje, para vender isso para as pessoas, para iniciar as pessoas nisso, há uma consagração. Eu, como Babalaô, trato isso sempre como Ipeche. Como que? Leva para comer fora, no mato, na cruz, aonde elas determinarem, aonde o próprio Pelé vai falar, o Obi vai falar para onde é que vai. Cultuar em casa, porque vai te dar poder, que você vai pedir riqueza, que você... Cada um faz o que é o livre-arbítrio aqui, mano. Mas cuidado. Cuidado. Gasta dinheiro com o seu Ori. Cuida do seu Ori. Muda o seu comportamento. Busque sempre essa filosofia evolutiva. Mude a sua essência. Fale menos, escute mais, não compre problema das pessoas, não crie expectativa com ninguém, com você em primeiro lugar não crie expectativa, porque eu uso sempre um exemplo muito claro, segunda-feira eu começo o regime, eu preciso cuidar da minha saúde, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira de manhã você já está atolado com 3 pão francês em cima da mesa e vai para frente. Então, risque essa palavra expectativa da sua vida. Não crie expectativa. Quando você não cria expectativa, você não tem frustração. Olha o alívio. Olha o alívio das coisas. Não compre problemas das pessoas. Compre o seu problema. Olhe para dentro de você. Dentro da sua casa, você já vai estar fazendo demais. E vai estar conectado com Deus, com o Lodumare. Porque o Lodumare fala, não espie, não olhe por cima do muro do outro. Então é assim, é muito legal, é muito engraçado ver todo mundo falando de Ifá, enlouquecido. As pessoas, babá, eu quero aprender tudo, babá, eu quero saber o que você sabe. Como é que eu vou ensinar 40 anos de vida, de experiência,
de cuidar das pessoas, experiência que veio do tempo só de orixá, experiência não é assim. Tem que ter uma convivência, um caminho, e em primeiro lugar você precisa se transformar. Então todo mundo quer fazer Ifá para replicar o Ifá já na esquina ali. Legal. Cada um que sabe da sua loucura. Então assim, esses conceitos que eu deixo é para vocês, é para os seus filhos carnais, é para você melhorar dentro da sua casa. Os banhos que eu passei, as coisas que eu passei na live do dia 30 de dezembro, lá dos 5 ovos, no Ori, dessa limpeza, façam esse simples aí, depois me diz, comenta aqui, comenta onde quiser, se trouxe alívio, solução e caminhos ou não, tá? Legal. A gente tem, né, o Adi, que é o índigo, é um pó azul, né? Anil mesmo, né? Não é aquele anil que a base é a mesma, mas isso aqui, né? Aquele anil que se usa para clarar roupa, né? Para clarear a roupa, tal. Ele tem algumas coisas mais naquele composto. Esse aqui é o índigo mesmo, né? O blue, né? Aqui está Sunshine Ultramarine Blue, né? Então o azul escuro aí, né? Super escuro do fundo do mar. Isso aqui é bem antigo, essa marca, essa caixinha, né? E a gente tem o pó azul. É usado em pinturas ritualísticas, é usado num ebó específico que a pessoa é pintada inteirinha de Oadi para morte, para que Iku não reconheça essa pessoa. Muito legal esse ebó, a gente usa por questão de emerê, por pessoas para afastar essa morte aí. Né, isso está no mito, né, no Itã, onde um dos filhos de Orunmila ia todo dia para o mercado, para a feira, e tentava a morte, a doença dos ajoguns. Xingava, falava, desafiava tudo. Um dia, realmente, eles tomaram a atitude de acabar com a vida do filho de Orunmila. E esse filho consegue fugir da feira e chega em casa. E o Ifá é consultado, e ele é orientado a receber essa pintura todinha de azul. Quando esses ajoguns chegaram na casa do Orunmila e falou, a informação que nós tivemos é que quem estava nos desafiando, nos desrespeitando, é um filho teu. E aí Orunmila tranquilamente falou, não, vou chamar todos os meus filhos, chamou todos, veja dentre eles aqui qual deles que é e pode levar embora. E aí esse todinho pintado de azul não foi reconhecido e essas energias foram embora. Então existe um ebó que replica esse mito e em outros que é no sentido de você estar levando a morte embora. Isso é conhecido como bujé também, bujé, tá? Então é usado em banho também, em pinturas de iniciações de orixá, tá todinho aí dentro desse universo. Eu peguei os búzios aqui, né? Elementos, né, ligados com a sorte, com a prosperidade, representação de Obatalá também, né, representação de Agê, foi usado como dinheiro no passado, então é usado como um dinheiro antigo, e a gente usa moeda também para representar o dinheiro novo, tá? Mas, normalmente a gente usa no ebó para prosperidade e riqueza ligado com o lado esquerdo, por isso que eu estou pegando com a mão esquerda. Você não vai colocar búzio em ebó com a mão direita. Tá? Acho que é uma das utilidades, mas é bastante usado aí. Eu fiz questão de pegar uma coisa que está lógica no universo. Deixa eu ver. Eu corri tanto hoje, gente, que foi bem na pressa mesmo, mas eu acho que vocês vão conseguir ver aí até vou fazer um truquezinho aqui, quer ver? Não ficou legal. Então, tô acompanhando a hora. Aqui, ó. O Ieriossum. Fica melhor. É que o Efum não está em pó. Vocês estão vendo aqui que tem 4 óleos no Iquim? Então, o Ifá, na tradição que eu aprendi, que eu nasci, que eu dou vida às pessoas, o Ifá que a gente
leva em frente, a gente usa iquins de 4 óleos para cima. Tá? Você tem de 5, de 6, 7, 8 óleos. Tá? Então, eu acho que está dando para ver aqui. Legal. Tá? O iquim Ifá, que é o coquinho, né? Aí da palma do Demezu. Tá? Então, não se usa iquim com 3 óleos. Mas a gente vê histórias aí, coisas, todas as tradições que eu vi lá de 4 óleos para cima. Tá? Então, a gente começa com o número 4, você começa a replicar o 4. Você tem leste, oeste, norte e sul, você tem Ejobe, Oyekumedi, Yorimedi, Odimedi, né? Então você tem, né, o lado direito, o lado esquerdo, o nascente, o poente. Aí você tem o norte e o Ori aqui na sua testa. Você tem o sul aqui atrás com o Odi. E aí você vai replicando, né, de 4 em 4. E você vai chegar aos 256 Odus. Os 4 primeiros básicos que são fixos em qualquer tradição Ifá, né, são os 4 primeiros Odus. Jobe, Oyekumedi, Yorimedi, Odimedi, tá? Então o iquim, né? Tem gente que não conhece, mas é isso aqui, é esse elemento, esse coquinho aí. Bom, eu trouxe o Obi também, a gente até falou do Obi, o Obi que tem um elemento importantíssimo, que tem o poder de aplacar a ira da morte, a ira da doença, a ira das perdas, dos obstáculos, da paralisia, do agé, do Oriburuku, tá? Tudo vai depender do seu conhecimento para usar. É usado em banhos, é usado na alimentação, é usado, né, no jogo de Obi. Diariamente a gente usa Obi. É muito, muito comum mesmo, tá bom? Orobô, né? Tá? Esse Orobô é africano. A gente tem um Orobô de origem nacional aqui, que é um pouco diferente aí, né? Dele, da maneira dele, não dá tão grande assim como... A gente tem outro aqui maior ainda, tá? Então, isso também são preparados medicinas usando Obi, Orobô para saúde, tem a ver, né, com vida longa, né, com longevidade. Então, Orobô também é um elemento muito importante, né? A gente tem as penas de Agbe, Aluku, Ikodidé e Leque-leque, que é a pena da garça branca, tá? A gente tem o Ikodidé, a Luko e Agbe. Tá? Então, são 4 penas básicas. O que estaria faltando aqui? Tem muita pena de pássaro que é usado, né? Você tem penas de Apaqui ou de Iwiwi, ou você tem penas de Aodi, né, que tem uns que chamam de falcão, tem outros que chamam de águia, né, de aves de rapina. Você tem o Acalamabô, né, que é um grande abutre, né? Então, Icolê, que é muito parecido aí do nosso urubu, mas são aves que se alimentam, né, de carniça, de matéria em decomposição, tá? Então, legal. A gente tem, eu coloquei aqui, né, o Iroquê Ifá, né, que usa o tempo todo, faz parte do que a gente chama da parafernália de Ifá, né? O fato de você estar tocando assim, você tá sempre afastando a morte, afastando os agentes da escuridão de você, tá? O Oti, que eu não tratei aqui, o Jin, tá? Usamos a bebida para ter riqueza, usamos a bebida para ter prosperidade, usamos a bebida para ter felicidade. E você tem algumas passagens que o Oti foi usado para ter vitórias, né? Para você, aí o inimigo usou muito Oti, foi oferecido muito Oti para o inimigo e depois foi facilmente vencido, né? Então a gente tem o Oti. As Euês que a gente falou, né, esse universo de Odundum, Teté, o Teté Abalaê, que é o Caruru, o Odundum, que é o Saião, o Abamodá, que é a folha da fortuna, né? Então, Oriri,
a gente tem o macaçá, a gente tem a colônia, né, a capeba, que todas essas folhas pegam o universo Ori e o universo Ifá, tá? Perguntas agora, por favor. As antigas aqui. A Vanessa perguntou: Babá, existe uma expressão que diz a água não tem inimigos. Seria justamente por essa relação com a vida? Sim, e assim, ninguém briga, dentro desse contexto aí que você está falando, Vanessa, é uma situação que a gente, usando um alforje de acantamento da água, a gente fala, ninguém briga com a água, ninguém vive sem a água, né? A água se adapta a qualquer tipo de situação, né? A água é flexível, você põe ela num copo, ela toma o formato de um copo, você põe dentro de um vaso quadrado, ela vai se tornar quadrada, e assim por diante. Né? E ninguém briga com a água, porque todo mundo precisa da água. A água doce, todo mundo precisa dela. Né? Então, ela é esse agente de comunicação, né? E a gente fala, da mesma maneira que ninguém briga com a água, que ninguém arrume encrenca comigo. Da mesma maneira que ninguém briga com a água, que eu também não brigue com ninguém. Sempre a gente está se envolvendo. Esse é um foco que tem dentro do Ejogo, tá? E que a gente usa, né, para isso, para tirar confusão, para tirar briga. Várias pessoas perguntaram sobre o tipo de sal, se é grosso, de mesa. Sal fino de mesa, sal fino de mesa. Sal refinado, né? Fica melhor, né? Sal refinado. Tem duas coisas aqui que eu coloquei do universo Ifá, que a gente chama o Ejaro, que é, né, o bagre africano, só que ele é pequeno assim, né, defumado, né? Eles consomem lá, quando isso é preparado fresco, comem isso como alimentação, é um costume deles, tá? O Ejaro, você compra em casas de axé aí, tá? Então, esse aqui, esse especificamente eu comprei lá na Cosme e Damião, tá? Lá em Santo André. Um abraço para a Glória, para o Alex lá, mas também, né, compro também na Flora de Xangô, lá no Jaçanã, na Avenida Roland Garros lá. E esse é o Ecu, que é um roedor, tá, do mato, que é usado dentro do universo Ifá. Um dos roedores que é usado, tá? O Ecu. Esse pequeno roedor que vem defumado também, tá? Vem nesse espetinho defumado também, tá? Você tem um tipo de roedor maior chamado Oquetê, que a gente fala que é uma rata maior, a gente usa usa bastante, mas usa bastante quando a gente vai fazer aí peixe para as mães, tá? A Roberta perguntou: pode usar sal e mel nos compadres e comadres da Umbanda? Sim, sem problema nenhum, tá? Então, não posso dizer que não pega, tá? Então, eu vi muito universo de catiço assim, pegar só dendê, a bebida do próprio catiço aí, às vezes é o uísque, às vezes é o aguardente, a cachaça, né, muito comum, o mel, muito comum, né? Tem tradições que aí o dendê entra aí também, né? Então é comum, mas vi tradições também usando sal, tá? Só pegando isso, tudo é uma alquimia. Tudo vai depender do conhecimento dessa energia, desse espírito também. Entende? Então, se é um espírito que hoje chega, por exemplo, é um tranca-ruas, aí, tranca-ruas da encruzilhada, que seja, sem problema nenhum. Poderia ser qualquer outro. Mas que em uma outra vida teve contato com civilizações onde a magia estava presente, a magia dos elementos, das folhas, ele vai trazer então esses elementos na mão desse tranca-ruas, baseado com essa ligação espiritual lá atrás já, que pode ter sido até um babalorixá, uma ialorixá, pode ter sido um babalaô, pode ter sido um herbalista e né, que trabalha com ervas. Então, esse espírito, a capacidade do espírito são duas coisas que agregam. O conhecimento do Ori, dessa pessoa, desse médium, que o espírito vai usar, isso é notório, é totalmente lógico. E o axé que ele traz da ancestralidade já, da existência dele de outras vidas, também é muito importante. O Davi Moto perguntou: quais são os orixás e quais os eborás?
Os eborás, quer ver, eu vou te dar um exemplo rápido de eborá. Oxóssi é um eborá. Teve uma vida como ser humano e depois se tornou uma divindade. Oiá é uma eborá. Iemoja, uma eborá. Xangô, um eborá. A gente vai encontrar a ancestralidade de Xangô aí, né, numa energia chamada Oranfé, e em Jacutá também, que são energias ligadas com o trovão, com o raio aí, né, também, e aí a própria questão da eletricidade aí, porque é uma carga elétrica, a gente não pode esquecer disso. Então, por isso que há muita confusão. Poxa, mas esse Xangô aí citado, de 1700 e pouco, e blá blá blá, não dá para entender isso, porque não fala que... Não, esse Xangô aí que foi rei de Oió, tudo, era uma energia ligada com essa ancestralidade que eu estou falando, e que canalizava isso, que passou por procedimentos onde ele obteve esses poderes, né? O poder de soltar fogo pela boca, né? Um dos poderes, né, de Xangô. Então, isso explica um monte de coisas que as pessoas falam, mas não é lá atrás, e aqui ele está falando de uma coisa muito recente. Então, esse é um exemplo muito claro aí de Eborá, né? E do que são orixás. Orixás a gente está falando aí de Ogum, que é primordial, Exu primordial, Batalá primordial, Orumilá primordial, Oxum primordial, né? Yami primordial, tá? E outra casta grande aí de orixás. O Luciano perguntou, Babá, qual a diferença do coco seco para o coco verde quando se lava o ori? A questão é de que o coco maduro que representa o seu ori. O coco maduro, ele tem a questão da maturidade, por estar maduro. Quando a gente fala, existe uma citação dentro do Odu Obealará, em que você tem, agora vamos nos remeter dentro de um Odu, dentro de um entendimento mais velho, mais antigo, tá? Da mesma maneira que a gente falou de Orixá e de Emborai. Então, você tem, hoje, né, fala Bará Abonirigum, Orumila Bará Abonirigum. Abonirigum está falando do mistério que esse Abonirigum era uma energia, um conhecimento, um orixá de muito conhecimento, que quando Orumi veio antes do Orumila. Mas a gente tem uma citação dentro do Obealará que fala que o Orumila ele é composto da própria força dele, mais de Abonirigum. Mas Abonirigum é um ancestral, aí, não ancestral do Orumila, ele é mais velho do que o próprio Orumila. Então, qual é o mistério do coco maduro? Como que essa água está aí dentro e ela está sempre fresca aí dentro do coco? Entendeu? Então tem a questão do maduro. O abon, você está falando abon é coco, mas você está falando do coco maduro, né? Houve uma maturidade, é que nem a cabeça, quando ela nasce toda descolada, os ossos, então ela vai amadurecer, esse cérebro vai amadurecer. Então o coco representa a nossa cabeça, o fruto que representa a nossa cabeça na natureza é o coco. Tá? É a mesma coisa, se você vai fazer um ebó para uma mulher que tem problema nos ovários, né, o fruto que você vai usar é o mamão. Pega um mamão papai e corta, você vai ver a representação dos ovários da mulher ali. É um fruto de ori, por causa da questão ligada com fertilidade. É uma planta, o pé de mamão de Ebeorum, se você cultua Ebeorum no pé de mamão, você cultua as mães no pé de mamão, né? Então, a folha do mamão também é folha de ori. A folha do mamão também é folha de Iá. Tá? E você usa o pé do mamão, né? O peregum também é uma árvore que você pode cultuar Ebeorum, que você cultua, tem sempre perto do Jubó de Ogum, você cultua Iemoja, você cultua Elereibo ou Orixá Aragbo, né? Que tem a ver com a questão de Ebeorum, aí, né? No peregum, nesse peregum verde, tá? Então tem árvores aí que é usado para mais de uma divindade,
tá? E são importantíssimos. E existe na África, eu não sou especialista no que eu vou dizer agora, mas um culto só ao Peregum, porque os mais velhos falam que dentro do Peregum é a morada de um espírito de luz, né? Há um espírito de luz aí dentro que mora dentro do Peregum. Na mata, no parque lá em Oxogbo, quando você entra na mata, onde tem uma representação, né, de 16 pontos de pedra representando os 16 Odus, e no centro tem um pé de Peregum muito antigo, ele vai muito alto. Então fala, aquele que não precisa de ninguém para apoiá-lo, e ele está sempre em busca da luz do sol, sempre subindo, né? E o Peregum tem essa coisa, esse tronco cai e ele brota, né? Então tem muito a ver com vida e resistência de vida. E o Peregum, ele nunca cai todas as folhas. Não existe isso de, caiu as folhas, está pelado no inverno. Não, ele atravessa o inverno e ele está sempre verde, tá bom? Tem a ver com vida. E o coco, o outro coco, o coco verde, você vai encontrar do meu conhecimento. Então, você tem o coco verde aplicado, aí vamos lá para o lado dos caboclos na Umbanda, que tem muita magia aí, tá? E aí você tem a questão do coco também em alguns ebós, algum conhecimento que você tem, mas não para o ori, né? Eu já vi coisas de você trabalhar o coco para descarregar uma pessoa através de um coco verde. Essa água, o ritual você faz, essa água vai apodrecendo, por exemplo, vai chegar uma hora que essa água não apodrece mais. E aí a energia dessa pessoa está limpa, o campo energético dessa pessoa está limpo. Lembrando que o coco maduro, o maduro ou o coco verde, eles vêm do pé de coco. E o pé de coco é uma árvore sagrada dentro da família das árvores da vida, aí, que são as palmeiras. Tá bom? Acabou? Gente, só isso de pergunta, todo mundo sabe tudo, né? Que nem o professor fala. Então, posso dar a prova, todo mundo vai tirar 10. Sobre o tema, acabou. Né? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de orixá, aproveitar mais um tempinho aí, tá? Fiquem à vontade no sentido de estarem aproveitando. O mel também, mel puro, viu, gente? Não é aquele... Vou falar a marca aqui porque eu não estou encontrando o termo para falar aquela coisa que é o caro, né? Aquele coisa de milho lá, do açúcar do milho, né? Aquele melado. O melado de cana é usado para Exu, é usado para Ebé, é usado também dentro do universo Orixá. Cana é usada, o fruto, a cana, é usado para prosperidade. A gente dá bastante para Exu, dá para Ebé Orum, dá para Ori. A cana tem a ver com prosperidade, com felicidade, com realização. Muito importante, chamado Irequé. Irequé, a cana. O Axô Ayabá perguntou: Babá, poderia falar sobre Exu Elebó? Nós do Candomblé agradeceríamos muito saber mais sobre essa energia, até porque fazemos ebó praticamente todos os dias e a presença dessa divindade para nós é de grande importância. Como é que é o nome dele? Axô Ayabá. Axô Ayabá, Modibá. Quando eu trato Exu como Elebó, ele está sendo reverenciado como o grande senhor do ebó, né? Que ele é o grande senhor do ebó, é uma das virtudes de Exu. Mas o que eu posso dizer para você, que quando se você, da minha realidade, do que eu recebi, do que eu tenho na minha casa, do que os meus filhos carnais têm, que a minha esposa tem, o que eu reproduzo para as pessoas, você vai ter, você pode, foi preparado esse Exu, todas as virtudes vão estar ali. Você tem Exu, Orixá, nasceu Exu, ponto, maravilha. Você despertou, eu estou falando no caso do Inhangui, você despertou Exu aí, você trabalhou, eu já falei, começa a dar vida para Exu uma semana antes. Então, é a maneira que eu aprendi, né? Eu não estou falando que existe só a minha maneira, não, mas a maneira como eu aprendi. E aí, você, nesse período, você está se relacionando com o Exu, vamos começar por esse nome que você está falando, mas a gente, quando está na questão do Yangui, você tem Agbababá, Exu Yangui.
Yangui é a forma mais primitiva aí de Exu. Bom, legal. Ele carrega a energia vital de Exu, a laterita. Maravilha. Então, aí você vai louvar nessa preparação toda Odará, Elegbará, a questão Alaketu, Lalu e Dilu. Você pode louvar aqui, tem um monte, Obassim, Idenã, e vai, Aladje, né? Onan, né? Então, são alguns caminhos mais comuns aí de Exu. Então, qual é o conceito que eu vivo, o que eu reproduzo para alguém? Então, eu fiz esse Exu para essa pessoa, esse Exu confirmou, comeu, esse Exu, no meu caso como Babalaô, ele vai receber outro Ifá, ele vai receber encantamento, Ofó dentro de Ifá, que fala de Exu, que fala do nascimento de Exu, dentro do universo Ifá, tá? Legal. Então você tem aí esse Exu preparado. Então, quando você vai fazer um ebó para o Joaquim, e você pergunta no jogo, pro seu Meridi Logum ou no Obi na frente do Exu, eu vou escolher um caminho específico para fazer esse ebó pro Joaquim, e Exu fala para você sim, aí você procura o caminho. E aí, um exemplo, você vai perguntar para ele, né? Então, meu velho, no caso específico do Joaquim, o ebó dele, o senhor vai ser tratado, vai ser chamado, louvado, invocado como Elegbará? Joga o Obi. Não. Ok. De novo, como Exu Lalu? Joga. Não. Como Exu Elebó? Ah, ok. Ele é bom. Então vai chamar. Você vai tratar. Então, como você falou do candomblé aí, né? Da coisa, então. Eje Churu Churu, Eje Balé Acaraô, Exu Umpaú, Eje Churu, Exu Umpaú, Eje Churu, Elalu Umpaú, Eje Churu, Exu Umpaú, Eje Churu, Elegbará Umpaú. E aí, se é o caso do Joaquim específico, é do Elebó, você vai dar mais ênfase em chamar e louvar o Exu, tratar pro Joaquim, para a questão dele como Elebó. Aí eu vou te dar a lógica disso. Se essa pessoa está precisando de uma ascensão na vida, de conhecimento, de respeito, você vai investigar isso, ele como Alaketu, como Exu Lalu, o grande sábio, o grande senhor, o grande, né, aquele que é reconhecido, né? Então, ele está num momento de muita guerra, de muita perseguição. Opa, eu já vou perguntar se é Elegbará. Eu já vou tratar ele como Latopá. Ou se eu tiver mais conhecimento, eu vou tratar ele como Ijá, o Exu da guerra. Então, está procurando prosperidade, o destino está complicado, as coisas, essa vida não tem nenhum tipo de felicidade e realização. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Exu, o senhor vai receber o ebó como Exu Odara? Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Eu tenho algo que eu tenho todas as virtudes de Exu ali. Você não vai encontrar na África uma casa que tem 10 Exus sentados. Você vai encontrar muitas vezes na calçada, na frente da rua, o cachorro passa ali, come o ebó. Uns calangos que tem lá, colorido lá, que tem uns lagartos assim, come, bicho come, se é mais afastado assim, lugar que tem mato, o ebó pouco tempo fica ali. Os bichos comem. É maravilha, é isso mesmo que tem que ser assim. Mas você acha o Exu Yangui aí, metade dele enterrado no canto da calçada. Não tem calçada de cimento, na grande maioria, é terra. E o Exu está aí, responde para a família. A família cuida do Exu aí, na frente da casa. Não tem umas que tem no quintal, do lado, na lateral, não interessa. Mas é aí o Yangui. Então, o que eu quero dizer para você? Quando eu preparo um Exu para uma pessoa, ele vai levar todos os aspectos de Exu. E aí eu vou perguntar para esse Exu se, para essa pessoa que eu estou dando nascimento a esse Exu,
se Exu quer que essa pessoa se relacione num caminho mais específico, sempre está louvando para ele um caminho primeiro. Vai deixar de louvar os outros? Não, são aí que fala qualidade, mas a qualidade no sentido de capacidades de Exu. Então ele tem uma capacidade, ele é o grande Senhor do Ebó, sim. Olonã, Olá, né? Aquele grande Senhor dos caminhos que traz prosperidade, que traz coisas boas, que traz riqueza, conforto na vida das pessoas. A Exu como Elegbará, aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele que nunca foi derrotado, que nunca se ouviu falar de uma derrota dele. Então, eu acho que dá um ok aí se você entendeu. Então, a questão do Elebó, tratar o Exu só como Elebó é muito pequeno. Em que sentido que eu estou falando? Ele é muito maior do que isso. Muito, muito, muito maior do que isso. E é o grande papel de Exu, o maior papel de Exu é o veiculador do axé. Olodumare entrega o axé na mão de Exu, Exu sai para o mundo, vem e distribui esse axé. Por isso que eu faço o ebó, tudo termina no Exu, e na verdade eu falo que tudo começa no Exu, eu termino e fecho uma situação negativa da vida de uma pessoa quando eu estou fazendo o ebó. E eu começo uma vida nova quando eu entrego para Exu, porque ele vai levar esse ebó aonde? Para a casa de Olodumare. Quem vai autorizar a bênção na nossa vida do retorno desse ebó é Olodumare. Quem traz a bênção? Exu. Aí está o mensageiro. Aí está o grande mensageiro. Tá? Então, é muito simples. Muito, muito, muito simples. Então, aí vamos falar um pouquinho da questão do candomblé. Babá, poderia ser montado um Exu, uma personificação de um espaço que foi preparado no Exu só como Elebó? Sim, pode ser montado. Só que é muito pouco. Babá, foi montado o Elebó na minha casa, agora eu peguei o jugo, eu estou precisando de Odara, como é que eu faço? Tá aí a questão. Então, eu trato ele como Elebó, eu chamo ele como Odará, quando é o mesmo Exu, a mesma energia. É uma coisa só. E eu acho que você entendeu. Qualquer dúvida, passa aí. Mais claro do que isso. E caramba, hein? Essa foi 10. Perguntaram onde você comprou o sabão branco. Eu comprei o sabão branco lá na Cosme Damião, em Santo André. Casa Cosme Damião e Doum. Tá? Foi em Santo André. A Tatiane perguntou: Babá, de todos esses elementos, em qual quantidade de cada? Búzios, Ossum, Efum? Tatiane, fica muito vago, depende do que você vai fazer, né? Então, num banho aí, que você vai botar num balde, aí pelo menos, eu sempre dou banho nas pessoas, eu preparo o banho, que hoje mesmo foi recorrente aqui, de você num banho para uma pessoa, você colocar pelo menos uma colher de efum ralado, no caso do banho, tá? Então, é muito comum. O atarê, para você ativar uma energia, um orixá, você vai mastigar, se você, no seu caso mulher, você vai colocar 7 grãos de atarê na boca. No caso de homem, 9 grãos de atarê na boca, mastiga, depois põe o gin, né? Sente o atarê não é ardido que nem pimenta, assim, nossa, pimenta dentro de moça é muito mais ardido que o atarê. Então aí você, né, sentiu que tomou conta toda da boca, né? Então se você vai ativar o seu ori, você pode borrifa na mão e vai rezando pro seu ori, sempre passando a mão para trás assim, tá? Então você vai ativar Exu, você vai pôr um bom gole de gin na boca e vai borrifar o Exu 3 vezes, o Ogum 3 vezes, o Oxóssi 3 vezes, tá? 3 é um número básico para qualquer ebó. Mas na África não é assim é o elemento que tem que estar presente ali. Às vezes acompanha uma numeração ou não, a massa de Ecó,
pronto. Ecó feito com farinha de inhame, no caso. Né? Que você tem ecó lá, dependendo, feito com o milho branco, a canjica, tudo que fica de molho, até você pegar toda a goma dele, né? E tem esse preparo lá também. Tudo depende da região, do que é que a região fornece de alimento, né? Mais comum na costa. Tem alimentos e grãos que são mais comuns na costa que você não encontra para cima, você entrando para dentro da África. A Nilda perguntou: Babá, me fala um pouco sobre os elementos de caiá. Caiá? Que esse caiá, Nilda, que você está falando é alguma coisa no Angola? Vamos para a próxima. Pode repassar aí, Nilda. Caiá é uma. No Angola tem a ver com tal orixá. Eu tenho só uma ressalva pequenininha, que isso é uma coisa e orixá é outra. Não são a mesma coisa. São parecidos, são, mas não são a mesma coisa. Né? Não tem essa correlação, né? Exatamente igual como se dá. Mas aí vai dar uma celeuma no tamanho do mundo. Né? Então, os inquices e os voduns são parecidos, mas não são a mesma coisa. Né? Vamos em frente. O Luciano perguntou se pode usar caldo de cana para lavar o ori. Não. Você pode oferecer cana para o seu ori, né? É um elemento aí que você vai ser positivo. É que nem um inhame. O inhame é oferecido para Ifá, para Ogum, é muito importante o inhame, o Issu, tá? É muito importante. Agora, você sempre tem que perguntar, porque às vezes, apesar de ser uma coisa predileta daquela energia, às vezes ela não está precisando daquilo para trazer alquimia na sua vida. O Ogum está precisando de Obi, o Ogum está precisando de um outro elemento, de bastante Oti, de muito Epô. Lembra, o Ogum, ontem mesmo eu orientei uma pessoa do Orixá mesmo. Quem tem Ogum trancado num quarto, aí mora numa casa, põe para o lado de fora, é Orixá. A gente fala Odê, né? O lado de fora, o pátio, o quintal, tá fora, o Oxóssi de fora, né? Exu de fora, né? Como é que você prende um Ogum dentro de um quarto? É muito complicado, né? Para você trabalhar, e aí você vai trabalhar mais nele com Dendê, com Jin, Obi, com Atarê, né? Vai ativar esse orixá. Lembra, você tem que cantar, rezar, não uma vez a cada o dia que aparece o problema na minha vida. Você tem que manter isso vivo, isso funcionando, né? Vibrando numa frequência positiva. O Valdomiro perguntou: no Ifá há proibição de mel para Odé? Não, nada a ver. Respeito o candomblé, que tem a ressalva dele. Eu não posso comparar o universo Ifá ou a questão do orixá tradicional com o candomblé. São coisas diferentes. Então eu não estou falando que é errado, não. Só estou falando que para a gente não existe isso. Só que fique muito claro, gente. Eu nasci no candomblé. Já falei, tenho uma honra enorme de ter nascido aí. Né? Então, muita honra. Só estou aqui hoje, vivo. E no caminho, como um aprendiz, sempre como um aprendiz, como um Iaô, graças ao Oxóssi na minha vida. A Nilda respondeu que Caiá seria Iemanjá. E o que ela quer saber de Iemanjá? Você pode comentar um pouco dos elementos. Iemanjá, ou Nilda, você... Tem uma comida que a gente faz, aí o que eu falo, dentro desse segmento aí, tratando Iemanjá como Iemanjá, né? Mas o eboiá, que é canjica cozida, e em algumas tradições essa canjica ela é refogada no dendê com camarão e sal, e essa canjica em grão ainda cozida. E tem tradições que amassa essa canjica, soca essa canjica cozida e aí faz como um purê, aí não mole, né? Porque tem a goma, então ela se mantém, mas com camarão, sal e dendê, e oferece para Iemanjá, tá? Você pode oferecer a canjica só com mel para Iemanjá,
você pode oferecer o ecó branco para Iemanjá, você pode oferecer aí dentro, você vai usar bolinho de inhame, né? Bolinho que a gente fala que é a bola, né? Do inhame cozido e amassado, né? Para Iemanjá, e depois isso recebe um pouco, né, de dendê por cima para ela, né? Então é uma comida que ela come porque é o básico da comida deles lá. Babá, Iemanjá come acarajé? Sim, pode perguntar para ela. Se ela tiver com vontade, ela vai te pedir. Se ela estiver precisando. Ela come curu? Sim, come curu. Tá? Então, depende de você perguntar aquilo que ela está precisando. Porque às vezes você pode chegar com uma coisa maravilhosa no pé do orixá e ele não está precisando daquilo. Tá? Então, às vezes a Iemanjá, sabe uma coisa, eu vou falar, vocês vão ficar, mas não é possível, babá, isso não. Muitas vezes eu vou fazer um bori para uma pessoa, alimentar um orixá, sabe o que o orixá pede? Água. Muita água, esse orixá está seco. Não esqueça de oferecer uma tigela com água, uma vasilha com água na frente do seu orixá, oferecer para o seu ori, perguntar para Exu se ele quer água. Às vezes o Exu vai pedir 1 litro de gin, mais nada, ou ele vai pedir 3 litros de dendê, vai depender da necessidade daquele elemento, entendeu? Então assim, tem que ter essa tranquilidade aí, você vai ver ebós lá na Nigéria, só com a pena dos animais, depois solta o bicho, não tem sacrifício, nada, entendeu? Então tudo é o conhecimento, a necessidade, né, de que você precisa naquela hora. O Jamerson perguntou: uma pessoa iniciada ao Batalá pode tomar banhos que contenham sal ou dendê? Olha, o Jamerson, assim, são duas coisas, tá? Então vamos explicar direitinho. Uma pessoa de Albatalá, o ori dessa pessoa, quando for tomar buri, ele pode pedir o dendê aí e não vai ter problema nenhum. Ah, babá, quando essa pessoa, quando o Oxalá está em terra, não precisa de Albatalá, jamais dendê, jamais sal. É um ebó, um tabu do próprio Albatalá. Agora, eu tenho por norma e por respeito e coisas que eu vi durante a minha experiência, de que eu jamais entro dentro da casa do Albatalá com a roupa suja. Eu jamais entro na casa do Albatalá com algum pingo de dendê nessa roupa, com um pingo de egé, popá nessa roupa, né? Então, quando você vai, o dendê esquece, nunca, jamais, o sal esquece, jamais. Quando essa energia vai te pedir, né, o uso de, vai ter uma festa, vai ser dado uma cabra para Oxalá, essa cabra é branca, essa cabra vai ser depois preparada, comida para o povo, preparado para as pessoas compartilhar, isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, esse preceito vai ser feito na terra. E aí, o Ejepupai, no caso, será recebido através da terra, o resto tudo é aproveitado para alimentação, pura e simples. Então, mas jamais, do que eu aprendi desde a minha tradição de candomblé, que um Ibá de Oxalá recebe Ejepupá. Jamais. Só o Ibi, só o Egé branco. Tá? Então, isso também foi do caminho que eu vim do candomblé e depois eu encontrei isso na África da mesma maneira. Tá? Então, assim. Tá? Então eu só queria falar para você, se você é de Albatalá, eu não usaria nenhum banho com dendê de forma nenhuma, sabe? Em respeito ao Albatalá. Mesmo não tendo, é uma coisa muito complicada, é muito, sabe? Eu não faria isso. Eu vi muita gente ter problema na vida aí de estar tendo um ritual de Albatalá e mexeram com dendê, derrubaram uma garrafa de dendê, quebrou no chão e depois isso dá para reequilibrar essa energia de novo, é bastante complicado. Então tem que tomar, vai mexer com o Albatalá,
deixa as questões de Dendê afastados, ninguém mexe com isso, tá? Elba tá lá, Elba tá lá. Né? Então, cuidado, que é um departamento assim muito delicado. Entendeu? Gente, novamente quero agradecer para vocês. Espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês. É sempre com muito carinho que eu procuro fazer isso para vocês. Peço para vocês, se inscrevam lá no canal no YouTube do IOC Brasil, Instituto Orumilá de Cultura Brasil. Tecla lá, se inscreve, dá um ok lá, ou dá um não gostei, não tem problema nenhum. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, tá? Isso é muito importante. Na próxima live, na segunda-feira, a gente vai falar aí da questão de Obatalá. Um pouco, dar uma passeada dentro desse universo, tá? E é muito legal isso daí. É um orixá, uma energia maravilhosa. Todos são maravilhosos. A questão do Obatalá é essa coisa muito velha, né? Velha na questão, né, de uma energia que já surge velha aí na própria criação do mundo e tem um peso enorme dentro da evolução da humanidade. É isso que eu quero dizer, tá bom? Um beijo para vocês, muito grato, muito agradecido. Rodrigo aí em Lisboa, muito grato pelo apoio de sempre, que tem cuidado aí da parte da mídia. Um abraço, Valdomiro, estou vendo seu nome aqui, Axé e Faemi, um beijo grande, beijo para sua esposa. E vamos para frente, a gente vai agregando, mas agregar conhecimento baseado em coisas lógicas, em coisas que você vai ouvir falar aqui na grande maioria das tradições. Tá? Então, isso é muito importante, isso é o mais importante. Agora, mais importante de tudo é o seu ori cuidado, é o seu ori bem atendido. Não adianta ter orixá na vida e se esse ori não está cuidado. Não adianta ter Ifá na vida se esse ori não está bem cuidado, bem orientado, que a pessoa que cuida do ori não está capacitada para isso e vai por aí afora desse caminho. Então, tomem muito cuidado, tá? O ponto de partida de tudo para o ser humano é o ori desse ser humano, tá bom? Um beijo, gratidão, fiquem com Deus, que o Lodomar abençoe todos vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira. E compartilhem, hein? Vamos em frente, axé.